Dados do IBGE revelam que o Brasil tem cerca de 10 milhões de mulheres empreendedoras e, de acordo com uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, o número de mulheres à frente de seus próprios negócios cresceu cerca de 41% em 2020, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19. Apesar do crescimento, ainda existem muitos desafios para serem vencidos. É sobre tudo isso que a gente conversa agora com a empreendedora Thalita Riani. Thalita, um prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu. Para a gente começar então entendendo, é possível traçar um perfil dessas mulheres empreendedoras? Olha, acredito que sim, né? A grande maioria das mulheres empreendedoras que inclusive eu conheço e tenho contato, são mulheres que, muitas delas, são mães, justamente porque chegaram nesse momento de ser mãe e quer ter esse momento com o filho, quer poder acompanhar o filho. Então, quando você trabalha na CLT, muitas das coisas você acaba perdendo. Então, elas têm muita dificuldade de voltar mesmo para o mercado de trabalho depois de serem mães. Então, tem esse perfil de serem mães. Tem muitas mulheres que são frustradas com a CLT também, né, com a questão salarial, com a questão da oportunidade. Então, elas, no empreendedorismo, elas fazem a própria oportunidade. Com certeza, eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante, porque quando a gente fala de mulher empreendedora, vai muito além de só falar, empreendedorismo só que é mulher. Não, tem muita mais coisa envolvida nisso, Sim. justamente por todas as questões que envolvem, né, tanto a maternidade quanto a jornada da mulher, né, que a gente vê que as mulheres às vezes têm jornadas duplas, triplas, quádruplas de trabalho. Exatamente. E dentro de um ambiente, né, quando ela é empreendedora, ela consegue ter um maior controle disso, né, do que ela vai fazer, enfim. Então tem vários fatores envolvidos aí, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas quais que são aí as principais áreas que as mulheres costumam empreender? Empreender é ótimo, empreender. Existe aí uma área que é mais comum, que as mulheres tendem mais, ou é bem variado? Então, de acordo com a minha experiência, com o que eu vejo, eu acredito que as mulheres, elas começam a empreender naquilo que é mais usual ali, né? Então, às vezes, algo que ela consegue fazer é artesanato, que é mais fácil, vamos dizer assim, que não precisa de tanta burocracia. Então, ela vai fazer um artesanato, ou ela vai para a área da beleza. A área da beleza também cresceu muito, então é uma área que elas também acabam indo, mais para a área de serviço até, porque é mais fácil, né? Muitas delas não sabem como empreender. Na verdade, a gente não aprende isso. Então, elas vão muito pela necessidade também, né, da maternidade ou da falta de oportunidade e acabam empreendendo em áreas que são mais fáceis mesmo, né, que elas conseguem ter maior facilidade mesmo. Então, a área de serviço, ela ajuda muito nessa questão, porque o produto, às vezes você tem que ter estoque, você tem que ter um investimento alto, então elas acabam optando pelo que eu vejo, né, pelo que eu percebo, por essas áreas mesmo. Muitas acabam monetizando habilidades e interesses que ela já tem, né? Exatamente. Então não precisa começar do zero, Exatamente. Já pega o que existe ali. Habilidades que já tem, interesses que já tem, coisas que elas já gostam de fazer, já sabem, já tem um talento, né? Às vezes alguém da família, mas você é muito boa em fazer bolo, por exemplo. Por que você não começa a vender? É sempre assim que começa, sabe? De uma forma bem informal mesmo. E a gente pode estender o empreendedorismo feminino para um sentido até mais amplo, sendo entendido também como iniciativas de liderança feminina, sim, incluindo a atuação de mulheres em altos cargos de empresas. Quais são os impactos, então, agora a gente pensando numa maneira mais abrangente da liderança feminina, seja para as empresas, seja para a equipe? Exatamente isso. O que muita gente não entende acha que o empreendedorismo é simplesmente ter uma empresa. E não, necessariamente, né? Se você for ver, empreender é ter uma ideia inovadora, é tentar fazer algo diferente, algo novo. E você pode fazer isso dentro de uma empresa, não necessariamente tendo o seu próprio negócio. E os impactos disso que eu acredito mesmo é porque a mulher, ela, né? Nós mulheres, a gente sabe, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem muita essa habilidade mesmo de liderar, sabe? Então eu acredito que fazendo isso dentro de uma empresa mesmo, ela pode crescer muito mais, ela pode ter visões muito diferentes que às vezes o homem não tem. O homem, né, a mulher é mais criativa, né? Então eu acredito que isso ajuda muito dentro de uma empresa. Com certeza, isso desenvolve a representatividade, exato, a diversidade dentro dessa equipe. E a gente já falou aqui no programa sobre esses lindos acessórios que a gente usa, que são da Essenciale Semijoias, uma empresa que surgiu do empreendedorismo feminino e que hoje incentiva outras mulheres a se tornarem empreendedoras. Vamos conhecer essa história?
Olá, eu sou Sueli Farias, sou proprietária da Essenciale Semijoias e hoje vamos falar sobre empreendedorismo. A minha experiência ela começou pela uma necessidade, né, de ter o meu próprio negócio, de ter o meu próprio dinheiro, de ajudar com as necessidades de casa e com as necessidades pessoais. As minhas maiores dificuldades foram conciliar a casa com o trabalho. Nesse meio tempo, eu tive a brilhante ideia de separar a casa do trabalho. Então, na parte da manhã eu era dona de casa e na parte da tarde eu era empreendedora. Então, na parte da tarde eu comprava, eu vendia e na parte da manhã eu cuidava de casa e do meu filho. Eu acredito que o empreendedorismo para a mulher, ele é mais fácil. Porque nós naturalmente somos dotadas por um grande potencial, né? Esse potencial de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. A mulher ela cuida de casa, a mulher ela trabalha fora, ela consegue fazer diversas coisas e isso é um dom natural que Deus nos deu. A Essenciale ela teve início em 2012. Eu fazia venda, né, com aquele kitzinho de velcro, de porta em porta e, nossa, eu amava fazer aquele trabalho, né, e eu fazia o trabalho de casa normal, né, na parte da manhã e na parte da tarde eu saía para vender de casa em casa, vender nos comércios, vender em escritório, né, consultório e começou assim. Em 2013, meu esposo saiu da empresa que ele trabalhava e veio trabalhar junto comigo. E aí a gente, junto, ficamos mais forte. E hoje a gente tem a Essenciale, uma empresa bem consolidada e de muito sucesso. Teve dificuldades? Teve, né? Eu era dona de casa, tinha um filho para cuidar, né, dentre outras coisas, mas foi um lindo início, foi um começo bacana. O que eu aconselho no início do empreendedorismo é você não desistir. Primeira coisa, amar o que você faz. Quando você ama o que faz, dificilmente não vai dar certo. Então, amar o que faz, se dedicar, não parar diante das dificuldades, da primeira dificuldade. E uma dica que eu quero te dar com relação à sua venda é comprar. Quando você faz uma boa compra, dificilmente você vai ter uma má venda. Então, assim, foca na sua compra e o resto vai fluir. Os obstáculos que você encontra no início é realmente a organização, né? Porque toda empresa ela precisa ter uma organização. Então, assim, no início eu no meu caso eu era uma dona de casa, né? Então, assim, eu tive dificuldades com a questão financeira, a organização das minhas finanças, né? O que eu comprei, eu vendi, aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro eu preciso repor mercadoria com ele. Então, você precisa ter um controle com essa organização. Para você, mulher que deseja empreender, nos procure no Instagram, @Essenciale Semijoias Atacado. Estarei à disposição. Ficarei muito feliz em te ajudar. E realmente, quando a gente vai na Essenciale, o espaço ele é diferenciado, o atendimento da Sueli também é diferenciado porque a gente vê que realmente ela tem paixão no que ela faz. E isso fica muito claro nas joias que eu e Mariana, as semijoias que eu e Mariana a gente usa aqui todos os dias, cada uma peça delicada, uma peça diferente. Então, realmente, como ela disse, ela tentou para as pessoas, né? A venda, a compra é muito importante na hora da venda. E as peças a gente fica até doida, né, Mariana? Porque são lindas. Com certeza. E a Essenciale trabalha com atacado, né? Então ela trabalha aí com revendedoras. Então são várias outras mulheres, né, que trabalham aí
revendendo esses produtos tão bonitos, e a gente tem aqui a oportunidade de trazer um pouco. Então são várias, né, assim, você aí de casa, se tem interesse em comprar alguma dessas joias, em conhecer mais a Essenciale, pode procurar eles lá no Instagram, que a Sueli já falou, né, Essenciale Semijoias Atacado, e aí eles vão te direcionar para uma dessas várias mulheres aí empreendedoras, né, que estão trabalhando, revendendo esses acessórios belíssimos que a gente sempre fala, que fazem toda a diferença num bom look, né, um bom acessório. Então aí temos uma boa combinação de empreendedorismo feminino com produtos maravilhosos que a gente sempre usa aqui. Então, juntou o útil com o agradável, né, Roberta? Inclusive, o tema do empreendedorismo feminino surgiu também depois que a gente conheceu a Essenciale Semijoias, que a gente realmente viu que muda a vida de muitas mulheres. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua, então, falando sobre empreendedorismo feminino. Se você é mulher e tem vontade de ter o seu próprio negócio, então aproveita esse espaço, manda sua dúvida ou comentário pra gente e na volta a gente conversa aqui e tem, é claro, a sua participação. Para você que está chegando agora, acabou de ligar a TV aqui no Manhã Diversa, hoje no nosso programa nós estamos recebendo a Thalita Riani ao vivo aqui no nosso estúdio e nosso bate-papo é sobre empreendedorismo feminino. Então, no primeiro bloco, a gente começou a conversar, a destrinchar o poder que essas mulheres têm e a consequência desse empreendedorismo, seja para a equipe, seja para a própria empresa, porque realmente nós mulheres, a gente tem qualidades importantíssimas para o negócio realmente dar certo. E a gente também contou, então, um pouco da história da Essenciale Semijoias, que é a nossa grande parceira, mas você também tem uma história de empreendedorismo muito forte. Então, eu queria saber um pouco mais. Conta pra gente o empreender delas. Com certeza. Então, eu sou mentora de marketing, né? Então, eu dou cursos, consultorias e mentorias de marketing. E o que eu percebi? Eu trabalho diretamente com empreendedoras. Então, eu percebi dessas empreendedoras que elas precisavam de um apoio, de uma ajuda. Elas se sentem muito sozinhas, muito solitárias. E aí, o ano passado, no finalzinho ali, quando começou a liberar pra gente poder fazer eventos, alguns eventos menores, eu fiz uns eventos com as minhas alunas. Fiz um evento com as minhas alunas. E elas falaram, você precisa fazer isso ser maior, a gente precisa trazer mais empreendedoras. Foram 20 empreendedoras, mais ou menos, nesse evento. Foi bem pequeno. E ela falou, não, eu preciso chamar minha amiga, eu preciso que isso cresça, né? E aí eu falei, já era um sonho meu, já era uma vontade minha antes da pandemia, mas aí com a pandemia não teve como. Eu falei, não, então vou fazer o que elas estão pedindo, porque de fato a gente se sente muito sozinha. Então quando a gente está com outras empreendedoras, né, acaba ficando mais fácil. E aí juntei com a minha amiga, a Marina, que também faz a mesma coisa que eu, justamente para mostrar também que não existe essa questão de concorrência, que a gente pode se unir sim. E a gente se juntou e criou o Empreendelas, que é um encontro que acontece de 3 em 3 meses. Na verdade, ele surgiu para ser um encontro no bar, uma coisa mais descontraída, só que ele cresceu muito. Então, assim, era para 50 pessoas a princípio. No primeiro, a gente já colocou 130 pessoas, tivemos que aumentar o número de convites. O segundo já foi para 170 e teremos a terceira edição agora, que a gente está esperando mais ou menos umas 250 empreendedoras. E o evento tem palestras, tem networking, a gente tem umas dinâmicas bem legais e também tem um momento de happy hour, que a gente sabe que tem muitas mães, muitas mulheres, muitas empreendedoras que são donas de casa, que são mães e que não tem aquele momento, né, de estar ali com a amiga, de dançar, a gente sempre tem música no final, de dançar, de se divertir. Então o evento tem tudo isso. Então, para quem está acompanhando o Manhã Diverso, ficou com vontade, como que faz para achar vocês nas redes sociais? Empreendelas.jf, lá no Instagram. Então lá tem as inscrições, já está aberta, vai ser na próxima quarta-feira, dia 5 de outubro. Então as inscrições já estão abertas, já estamos no nosso segundo lote. E é isso, só fazer inscrição, qualquer dúvida que tiver também, só falar com a gente lá no direct. Eu acho que uma coisa que é muito única, assim, de quando a gente fala de coisas que estão relacionadas a mulheres, é justamente essa união, né? São coisas que surgem e que crescem através dessa comunidade que se forma de mulheres, que se apoiam, que se ajudam, que ensinam umas às outras e estão ali juntas. E esse tipo de iniciativa só prova que realmente, né, quando se junta sempre soma e faz crescer. E a gente está vendo aí com os números que você falou, exatamente, cada vez mais, né, mulheres procurando participar e aprender mais para poder melhorar seu trabalho, melhorar e expandir seus negócios, enfim. Né, como a gente disse no bloco anterior, né, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é muito mais de falar de empreendimentos femininos
feitos por mulheres, né? Vai muito além disso, porque engloba vários outros fatores, né, que estão relacionados a isso tudo. E eu queria agora trazer para um lado que a gente, infelizmente, ainda tem que lidar, né, sendo mulheres, né? O Female Founders Report 2021 é uma pesquisa que busca coletar dados, né, sobre mulheres empreendedoras. E trouxe um dado aqui que a gente tem que destacar, né? Mais de 70% das fundadoras de empresas, né, afirmaram que no processo de captação de investimentos, elas sofreram algum tipo de assédio moral, né? Ou seja, a gente está vendo aí que esse lado, né, da nossa vida como mulheres, que expande muito mais esse sentido, também acaba, infelizmente, afetando esse lado também, né? Apesar de a gente já estar em 2022, isso ainda é um problema, né? Quais são os impactos disso, então, seja para essa mulher, seja para essa empresa, de ter que lidar com esse tipo de assédio moral? É muito complicado. São vários tipos de assédio, né? A gente tem até mesmo assédio sexual, assédio moral, enfim. Inclusive, eu tenho uma aluna, que é minha aluna, que também faz parte do Empreendelas, que faz parte do clube, que a gente tem um clube também de empreendedoras, que ela é arquiteta e ela sofre muito isso. Ela sofre o preconceito por ser mulher, então ela precisa lidar ali nas obras, com homens, né? E ela sofre esse preconceito. Às vezes eles não acreditam nela, não acreditam no que ela faz, não acreditam, não dão credibilidade mesmo para o que ela está falando, para a ordem que ela está dando ali como arquiteta. Então, isso acaba sendo muito, muito difícil e muito ruim para ela. E assim também como assédio moral, como assédio sexual, ela já sofreu, inclusive, também. Então, isso impacta diretamente na nossa autoconfiança, né? Impacta no que a gente... Às vezes, muitas mulheres passam a desistir, né? Acabam desistindo por conta disso, por sofrer esses assédios, né? E assédio moral a gente tem em todo lugar, infelizmente. A gente ainda tem muito, até mesmo quem não empreende na CLT, no emprego. E isso acaba realmente impactando demais e trazendo sérias consequências mesmo. Como eu disse, muitas desistem por conta disso. Sim, e Thalita, para as mulheres que estão assistindo ao Manhã Diversa e que têm essa vontade de empreender, quais são as características imprescindíveis? Olha, as características são... ela falou, né, no VT, de não desistir. E é uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas. Eu tenho um cordão, que inclusive eu fiz com a palavra indesistível, que é um pingente, né? Que eu chamo as minhas alunas de indesistíveis. E eu falo muito sobre isso, sobre você não desistir. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis empreender, sempre tive essa veia empreendedora. Mas eu ficava sempre nessa. Ficava um pouquinho difícil, eu tentei várias coisas já. E ficava um pouquinho difícil, eu ia lá e desistia. Né? Não, ficou difícil, isso porque a gente quer o sucesso, mas a gente não está disposto a passar pelo processo. A verdade é essa. Então, foi depois do meu filho, eu até falo muito da maternidade por conta disso, foi depois do meu filho que eu falei, não, agora eu não posso desistir. Agora eu tenho por quem fazer algo. Antes era só por mim, a partir do momento que foi por ele. E aí eu percebi que toda essa jornada, o que a gente precisa mesmo é não desistir. Se é o que você quer, por mais dificuldade que tenha, que vai ter, não é fácil para ninguém. Mas é realmente não desistir, é ser resiliente, né? É ser paciente com o processo e é saber, de fato, viver o processo para chegar no sucesso. E para a gente realmente conseguir ter esse sucesso, é muito importante ter esse embasamento, esse conhecimento, né? Que a gente fala muito sobre empreendimento, isso aí eu acho que vale para todos os tipos de empreendimento, né? Que é importante ter o planejamento, né? Ter realmente todo esse preparo, porque é um tipo de... muitas vezes é um sonho realmente que vai ser ali tirado do papel, né? E para que ele seja um sucesso, além de não desistir, é preciso ter todo esse cuidado, esse planejamento. E aí é importante ter realmente, né? O conhecimento, né, e também ter apoio, né? Então, queria saber como que você analisa, né, os incentivos que existem para o empreendedorismo feminino na esfera pública, talvez até mesmo na esfera privada, o que tem sido oferecido aí para ajudar na realização desse sonho de ter o próprio negócio por parte das mulheres, levando-se em conta principalmente que essa tem sido, além da realização do sonho para muitas delas, acaba muitas vezes sendo também a saída, né, para conseguir ter a própria renda, conseguir se sustentar os filhos, enfim. Como que você vê esse incentivo? Eu acredito que a gente ainda tem pouco incentivo com relação a isso, principalmente no empreendedorismo feminino, né? Eu descobri, inclusive, há pouco tempo, que o governo tem uma iniciativa, que é o Brasil para Elas, que é um incentivo que tem... Eu não sei muito bem sobre, tá? Não é uma coisa que eu procuro saber, ou que me ajudaram, o governo... Não tem nada disso, mas eu descobri que tem esse Brasil para Elas, que é, de fato, uma iniciativa para poder ajudar a mulher a entender mais sobre empreendedorismo,
de cursos, algumas coisas assim, e também de investimento na mulher mesmo, né? Da mulher poder pegar ali uma carta de crédito, se eu não me engano, da Caixa, do Banco do Brasil, alguma coisa assim. Então tem essa iniciativa do governo, mas para vocês verem como que é algo que ainda a gente não tem tanto incentivo, que surgiu esse ano, dia 8 de março. Então, assim, né, já era para ter tido, vamos dizer assim, e a gente foi ter isso agora, do governo. E a gente tem o Sebrae também, que tem um programa muito bacana, que é o Delas, que também tem essa iniciativa, tá? De cursos, enfim, mas eu ainda acho que é muito pouco. Mas eu acredito que isso tende a crescer, igual esses movimentos, até o movimento que é o Empreendelas, que a gente tem, igual eu falei, a gente tem isso de dar palestras e tal, a gente tem o Clube Delas, que a gente também, que é dentro do Empreendelas, que a gente também traz uma capacitação ali. Eu acredito que isso vai começar a crescer, até porque o empreendedorismo cresceu muito na pandemia. Então eu acredito que agora eles vão investir mais nessa capacitação mesmo. E a gente recebeu participação do pessoal de casa. A Marina Toledo está assistindo o nosso programa pelo YouTube. Então, o Manhã Diversa passa no YouTube, no canal da sua televisão e também no nosso site. Então, sem desculpa para não assistir. Ela falou, ótimo assunto. Esse é realmente um assunto que está muito em alta. Como a gente viu, os dados, as mulheres estão buscando realmente realizar esse sonho de ter o próprio negócio. E para a gente finalizando o nosso bate-papo, quais então são os primeiros passos? Informação, capacitação, planejamento são fundamentais para que esse negócio dê certo. Então, fica o espaço aberto para você falar com essas mulheres que têm esse desejo, por onde começar e o que deve se atentar. É até muito bom falar sobre isso, porque como eu falei, as mulheres não, né? Num todo a gente não aprende a empreender. E a gente sempre empreende, a maioria das vezes, é no sufoco, é no aperto, é para tentar ali sair de alguma situação. E não tem, de fato, esse conhecimento, e aí acaba não dando certo. Em algum momento acaba não dando certo porque não tem essa capacitação. Então, o que eu indico para as mulheres que querem empreender, que estão assistindo agora o programa, é de fato tentar cada vez mais se capacitar. Não é simplesmente quero empreender, vai lá e faz qualquer coisa de qualquer jeito. É investir nessa capacitação, né? É investir em cursos, em conhecimento, em livros. Tem muitos, diversos cursos online. Então, que às vezes você não precisa de um investimento muito alto. Então, é de fato você tentar antes aprender para poder colocar em prática. E participar desses movimentos, né? Assim como Empreendelas, tem vários movimentos aqui na cidade. Então, participar do Empreendelas não é só para empreendedora, é para também quem quer empreender, porque lá você vai se motivar muito, você vai ver mulheres que estão no caminho junto com você, vai conseguir, nas palestras, aprender muito com os palestrantes que já têm um sucesso ali no empreendedorismo. Então, participar desses movimentos, até quem já empreende também, participar desses movimentos é muito importante e sempre se capacitar. Não fazer de qualquer jeito, para que você tenha aí um futuro mesmo, consiga o sucesso e não desista. Thalita, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu tenho certeza, né, que muitas mulheres aí foram tocadas, foram inspiradas aí de realmente talvez dar o primeiro passo, de seguir esse sonho. E as que talvez ainda estão tentando e estão aí tendo dificuldade, né, ainda não conseguiram encontrar ali o ritmo ou não conseguiram ainda fazer o negócio realmente dar certo, também devem ter se sentido inspiradas para buscar, né, essa capacitação, enfim, encontrar formas aí de otimizar seu trabalho, planejar, enfim, fazer realmente esse sonho dar certo. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. De nada, que isso, eu que agradeço. Muito obrigada por ter dado esse espaço aí, não só para mim, mas também para todas essas mulheres que empreendem e que precisam dessa força mesmo, desse apoio.